Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde quem está começando a nos acompanhar. Mais uma live que a gente realiza, um domingo de debate, um domingo de encontros. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou ter o prazer de receber meu amigo, grande referência, grande inspiração na política, companheiro Chico Alencar, vai estar chegando com a gente aqui daqui a pouco. Hoje um dia especial. Hoje, não só pelo encontro com o companheiro Chico Alencar, mas hoje também é um dia 26 de julho, um dia importante na história da América Latina, que foi um dos dias que marcam a tentativa de Fidel Castro de derrubar a ditadura cubana no ano de 1953, o episódio que ficou conhecido como a tentativa de tomada do quartel Moncada. Fidel Castro ficou preso naquela tentativa de derrubar aquela ditadura e no seu julgamento proferiu uma frase que ficou conhecida, a frase "a história me absolverá", por ter convicção de que aquela ação que ele participava era uma ação que tinha como objetivo libertar o povo cubano daquela ditadura, não só uma ditadura extremamente autoritária, antidemocrática, mas também que fazia com que Cuba fosse já naquela época um dos países mais desiguais, mais pobres da América Latina. E anos depois acontece a Revolução Cubana e Cuba altera sua realidade, continua enfrentando uma série de problemas, mas deixou de ser um dos países da América Latina onde crianças morrem de fome, onde crianças não têm acesso à escola, como a gente ainda enfrenta aqui no Brasil. E hoje, para debater esses problemas aqui do Brasil, eu vou receber o companheiro Chico Alencar. Chico é uma referência para mim, não só porque eu estudei nos livros didáticos dele, porque eu acompanhei desde 96, no ano da minha filiação ao PT. Chico Alencar nos empolgou com aquela campanha para a cidade do Rio de Janeiro, como porque de lá para cá eu tive a oportunidade de conviver com ele, aprender muito. Então, estou convidando aqui o Chico, ele já está nos acompanhando. Quero aproveitar e dar um oi aqui para o Túlio, para a Regina, para a Ângela, todo mundo que está nos acompanhando. Opa, Chico! Oi, Salve, Chico! Flávio! Boa tarde a você e todo mundo. Já estou vendo um Boa monte de gente tarde. boa aí entrando nesse fim de domingo, nessa tarde de domingo. Estamos aí, Flávio. Muito prazer em estar com você. Chico, muito bom ter a oportunidade de fazer uma live com você. Nesse momento que eu especialmente fiquei muito empolgado com a notícia que você aceitou o convite que tantos de nós fizemos para recolocar as chuteiras e voltar para o campo da disputa institucional aí, sendo agora pré-candidato a vereador e aceitando compor essa nossa chapa. Muito importante para a gente, eu fico muito feliz. Antes de você entrar aqui, eu não sei se chegou a pegar, eu estava contando que eu me filiei ao PT em 1996. E uma das inspirações que eu tive foi aquela sua campanha prefeito, foi uma campanha linda, mobilizadora, autêntica, muito importante, né? Então, fiquei muito feliz com essa notícia, né? Tiver ao meu alcance para que você se eleja com uma bela votação, para que o pessoal consiga ter uma bancada aí, eu vou fazer, pode contar comigo. Bom, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Agora eu queria começar a gente falar um pouco sobre esse momento mais geral que a gente está vivendo, né? Acho que o tema aqui da nossa pandemia, da nossa live é a pandemia e a construção para esse novo normal. A pandemia pegou o mundo inteiro, né? Começou na China, bateu fundo na Europa, pegou os outros países da Ásia, depois chega Estados Unidos, chega Brasil. Estados Unidos e Brasil vêm sendo os países no mundo que vem com uma proliferação mais sustentável, né, do ponto de vista, né, de que o vírus continua se reproduzindo. Agora, recentemente, começa a ter uma aceleração também na África, o mundo inteiro sofrendo com essa pandemia, as consequências na saúde, né, centenas de milhares de pessoas morrendo. No Brasil, a gente já passou dos 80 mil, né, dos 85 mil. Isso traz outros elementos, né? É um problema sanitário, mas também é um problema que aflora mais, onde tem mais desigualdades. No Brasil, a gente se depara com a negação da ciência, com a negação da gravidade dessa pandemia. Queria que você falasse para a gente, né, seu olhar, historiador, um ator político central no Brasil nos últimos 25, 30 anos,
Como é que você vê o quadro dessa pandemia no Brasil? O que tem sido mais central para você? Bom, Flávio, você conhece também a história, a caminhada difícil, contraditória de avanços e recuos desse bichinho muito singular no planeta Terra, que é uma bolinha perdida num pluriverso de galáxias em expansão. Nós somos um nada. E o ser humano, dentro dessa estrela esfriada que é a Terra, mais bonito dos planetas, porque é o nosso, é também de uma fragilidade enorme. Nessa nossa caminhada, que é muito recente, eu gosto muito da comparação que o Leonardo Boff me ensinou, que diz que se olhar o tempo do planeta Terra habitável por seres vivos, como um dia de 24 horas, esse ser que nós somos, o ser humano, surgiu às 23h55. Então, nós temos muito pouco tempo aqui. Estamos ainda na nossa aurora, enquanto espécie. E, no entanto, tem sido difícil essa caminhada. Acho que os nossos maiores problemas começam quando alguém cercou uma mina d'água e pegou um porrete, um pedaço de pau e falou: isso é meu, e excluiu os outros. A sociedade de classes, a sociedade que produz desigualdades e misérias, mas nós também enfrentamos nessa grande caminhada as pestes, né? Isso que hoje se chama pandemia, alguns micróbios e doenças muito destruidoras. Eu não imaginava, na minha história de existência, que é bem mais comprida que a sua, Flávio, eu não imaginava que a gente ia viver uma situação como essa, de uma pandemia mundial que fizesse parar a engrenagem do mundo socialista, se quiser considerar a China assim, e capitalista, que é o sistema dominante e hegemônico no mundo. Nem o mais ardoroso grupo revolucionário imaginaria ser capaz de dar um breque tão grande, um freio, que eu espero que seja de arrumação, no planeta. A esse preço trágico. No caso do Brasil também, eu nunca imaginei que um governo nacional como esse que temos, que acho absolutamente horroroso, que considero sim o pior da história republicana, fosse tão inepto, tão relaxado, tão cúmplice da letalidade que o coronavírus provoca. Então, nós estamos diante, como se diz, né, do pandemônio dentro da pandemia. Não precisava ser assim. As 85 mil mortes, parte delas são evitáveis. Eu, até do ponto de vista mais pessoal, já perdi 2 primos em São Paulo, já perdi muitos amigos pessoais. Hoje até, num textinho que eu fiz no Facebook sobre o Dia dos Avós, você ainda não é, mas eu já sou avô de uns pirralhinhos que vão de 7 anos a 5 meses e meio, do Tom ao Santiago, mas e tenho memória dos meus avós que já se foram, e lá eu coloquei versos de uma figura maravilhosa, meu querido amigo que se foi, chamado Aldir Blanc. Ele fez uma composição com o Cristóvão Bastos, chamada Elegia para os Meus Netos. É muito bonito, é muito bonito. E ele fala dessas gerações, das perdas, de quem vem depois de nós e de quem veio antes. Ele até fala do avô, do pai e do neto como fragilíssima trindade que provoca o milagre da continuação e que tem que viver com febre, que é o que a gente mais teme nas crianças, né? e paixão sempre. Então, olha, apesar de tudo, de todas essas dificuldades e tantas mortes, nesse fim de semana, você conheceu o nosso querido Marcelo Biar.
56 anos, professor de História, foi candidato a deputado estadual na eleição de 2018, figura dedicada à causa pública, cheia de ideais, foi-se embora pelo coronavírus. O Zé Mentor, que eu conheci como deputado, fui deputado exatamente durante o tempo em que ele foi lá em Brasília, desde 2003, era do PT, e o Mentor também faleceu por causa do coronavírus. Ou seja, ela nos atinge até diretamente. Mas, repito, faz a gente repensar os caminhos do mundo, né? Você falou do novo normal, a gente tem que virar do avesso o que chamam de normalidade, porque ela provoca destruição do planeta, proliferação das doenças, dos vírus, dos desequilíbrios, e a ideia do lucro, quer dizer, a doença virou um negócio e a saúde está sendo privatizada no mundo inteiro. Vamos ver o que a gente consegue. Pois não. Essa referência que você faz, essa reflexão do Boff, né, de que se a gente imaginasse a história do planeta Terra como uma história de 24 horas, e o ser humano teria chegado 23h55, e ao mesmo tempo chegou com que impacto, né? Muitos estudiosos falam já desse momento da história do planeta como o antropoceno, né? Tamanha o impacto da ação humana sobre o planeta, né? Não é pela importância no sentido, digamos assim, de um antropocentrismo, né? Mas é da centralidade no sentido do impacto que a nossa ação tem sobre o planeta, em termos de destruição, de uso né, dos bens comuns, né, de destruição da natureza, numa velocidade aceleradíssima que, é isso, né, nos coloca diante disso. Eu tenho destacado muito, né, nas conversas sobre a pandemia, se a gente for parar para pensar, as últimas vezes que internacionalmente a gente lidou com vírus, com alguns cenários que se aproximaram de pandemia, e muitos deles estavam vinculados a animais, né? Gripe aviária, gripe suína. Agora, esse próprio coronavírus tem uma suspeita de que ele tenha surgido, né, no mercado, né, de animais, relação com animais, etc. Então, tem uma tensão na nossa relação com a natureza, na forma que a gente está se relacionando com a natureza como um todo e com as outras espécies animais em especial, que eu acho que tem marcado essas crises da saúde pública que a humanidade tem enfrentado nas últimas décadas. Acho que esse é um aspecto central para a gente repensar, né? Nós temos que repensar a nossa relação, né, entre, né, homens e mulheres, né, da desigualdade, de como, mais uma vez, quem morre, né, são os mais pobres, especialmente, apesar dessa ser uma pandemia que atinge a sociedade inteira, a gente vê que ela começa pegando os setores mais abastados e depois o nível de letalidade entre os mais pobres é maior, porque aí entra cada vez mais as condições de vida e as condições de acesso aos serviços de saúde como elemento fundamental. Então, mesmo essa pandemia que começou, né, dentre os setores, né, que viajavam internacionalmente, que tinham, né, um tipo de contato com quem tem uma renda um pouco mais alta, aos poucos ela foi, né, se espalhando e agora ela já tem um perfil de maioria de mortos, né, nos setores mais pobres, etc. Temos que repensar essa lógica da desigualdade e, ao mesmo tempo, também essa relação com a natureza muito desequilibrada, muito baseada numa lógica de superexploração, de superconsumo, impossível, né, de ser, né, de ter continuidade, né, de ser perene. E nos coloca desafios, né, Chico? Você, por exemplo, a gente estava falando agora no início, acabou de assumir aí a pré-candidatura à vereança aí no Rio. Eu estou com a pré-candidatura aqui a prefeito de Niterói, uma campanha que a gente não sabe nem como vai ser, né? Porque já morreram mais de 85 mil pessoas, continuam morrendo por dia no Brasil, em média, mais de 1.000 pessoas. Muitas atividades já retomaram, mas o fato das atividades terem retomado não significa que o perigo acabou, né? Eu dou o exemplo aqui de Niterói. Niterói continua numa média de 3 mortes por dia há meses. Para Niterói, isso é um patamar altíssimo. Eu dou como exemplo sempre
que no ano passado aqui em Niterói a gente teve 200 mortes violentas, pouco mais de 100 assassinatos e mais de 100 mortes provocadas pela polícia. Então foram pouco mais de 200 mortes violentas. Esse ano o coronavírus já matou quase 300 pessoas. No Brasil, o ano onde mais se teve morte por assassinato, morreram 60 e poucas mil pessoas. Esse ano o coronavírus, em 4 meses, já matou mais de 85 mil. E continua matando, são mais de 1.000 mortes por dia no Brasil, né? Aqui em Niterói são mais de 3, na cidade do Rio continuam sendo dezenas, no estado inteiro isso continua muito grave, né? Como é que você está vendo esse impacto na sua vida, né? Como é que você está enfrentando isso? Você, né, já é avô, já tem aí um cuidadinho no coração que teve que ser feito. Como é que está isso aí com você? Bom, Flávio, em primeiro lugar, quero destacar o privilégio da cidade de Niterói e da sua gente de ter uma figura com a sua capacidade, a sua dedicação, o seu empenho, o seu idealismo como pré-candidato a prefeito. Isso é muito importante porque requalifica a política tão amesquinhada, tão gangsterizada no Brasil inteiro, tão voltada para o negócio menor, que gerou esse fortíssimo sentimento de negação da política. Mas não existe sociedade humana, desde os nossos antepassados, ditos mais primitivos, sem a tal da política, que é o viver em comunidade e criar modos e meios de promover o bem viver, o interesse comum, né, e ter um pouquinho menos de sofrimento na nossa existência aqui terrena. De qualquer maneira, isso se faz através da política. Você tem exercido um mandato de deputado estadual brilhante, me representa com sobras, tanto que foi reeleito com uma votação estupenda. Isso é sinal de que há gente consciente, inteligente, e a gente sabe que a gestão da cidade tem que ser uma gestão radicalmente democrática, participativa, transparente, e Niterói necessita disso. Pois bem, Flávio, eu de fato tenho que tomar cuidados especiais, porque, como disse o Luiz Fernando Veríssimo, posso ser tríplice coronado. Se eu pego um vírus desse, eu que tenho um diabetes controladinho e também fiz uma revascularização miocárdica, pesada até, mas graças a Deus estou aqui, graças a Deus e à ciência médica e à boa prática do hospital público, no caso foi o Instituto do Coração. Eu sempre que cirurgiei foi pelo SUS, até aqui. Então eu tenho que tomar cuidados mesmo. Eu estou, inclusive, agora na Serra de Friburgo, no morrinho aqui entre Muri e Lumiar, bem isolado, sozinho aqui. Até peço desculpas a quem nos assiste, porque tem uma luz aqui em cima da minha cabeça, parece até uma aura, e aura, para quem não é santo, é quase uma heresia, né? Mas, como a nossa conversa, começando às 5, ia pegar a noitinha chegando, não é que nós vamos encher a paciência das pessoas, passar de 1 hora, não, mas é que vai escurecer, eu não poderia sair daqui para acender a luz. Então, eu já acendi de antemão e não consegui ainda me regular. Aliás, volta e meia também, eu estou falando pelo celular, que é uma maravilha, né, das coisas boas que o ser humano cria, inventa, porque está escorregando toda hora. Eu estou meio improvisado aqui, apoiando em cima de uns livros do Equador, do romancista português que eu estou lendo, muito bom, né, o Álvaro, e também Marguerite Yourcenar, Memórias de Adriano. Eles estão... Memórias das Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Então, eu posso falar abobrinhas, mas que estou bem sustentado intelectualmente, estou. Só que volta e meia escorrega. Então a minha cara fica meio vai e volta. Eu peço desculpas por essas deficiências técnicas, mas olha, essa pandemia, eu não fico apavorado, assustado, com medo de morrer, até porque, em parte, né, já resolvi um pouco isso, né, sei que já diviso lá o final do jogo,
já estou chegando ao outono da minha existência, mas amo muito viver. Agora, viver é lutar, né? E o que me deixa muito indignado e revoltado é a estupidez de quem nos governa. Eu nunca vi tamanho descaso com uma doença séria, né? E o que nos espanta também é que tem talvez 1/3 da nossa população, 2/3, felizmente, não pensam assim, que ainda acha esse 1/3 que nós estamos num bom caminho, que o presidente da República é um herói. Ele que, além de chamar de gripezinha, falou que tinha que enfrentar o vírus como homem, né, uma frase machista, por isso desprezou a máscara o quanto pôde, inventou o milagre, a poção mágica da tal cloroquina, né? Gastou dinheiro público ordenando que o Exército produzisse. Hoje nós temos, fora os 2 milhões que ganhamos dos Estados Unidos, 9 milhões de comprimidos produzidos e no estoque aí, porque a cloroquina não tem comprovação científica e tem sérios efeitos colaterais. Ela é eficaz para malária, por exemplo, mas para o corona não tem nenhuma comprovação. Então é muito arriscado qualquer pessoa recomendar qualquer remédio sem a prescrição médica. E ele faz isso toda hora. E o SUS, desprezado, e o Ministério da Saúde sob intervenção militar. Os ministros anteriores, estamos no 3º, que não entende nada de saúde, o general Pazuello, mas os ministros anteriores foram defenestrados porque tiveram o mínimo de atenção com a ciência. Eu conheci o Mandetta, convivi com ele nunca foi entusiasta do SUS, não, ele era muito ligado a planos de saúde privados, mas ali, segurando o ministério, ele foi percebendo como o SUS é importante, como o governo é importante para a humanidade superar mazelas e doenças. E, no entanto, o Bolsonaro vai na contramão, direto e reto, né? E não se convence, oferece cloroquina para EMA, né? É a cara dele, né, Chico? Patético, hein? É patético, é patético. Você sabe que eu presido uma frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial. Sei. E o governo Bolsonaro... Fora a comissão de educação, né? Além da comissão de educação, que você preside brilhantemente também. E com o governo Bolsonaro, né, com Mandetta, ele deu continuidade ao que o governo Temer já tinha começado a fazer, que foi corroer algumas bases importantes da luta antimanicomial que vinha avançando nos últimos anos no Brasil. Os governos do PT já tiveram, obviamente, ambiguidades, né? O governo Dilma fortaleceu muito as comunidades terapêuticas, que a gente tem muita crítica, etc. Mas ataques mesmo à política da rede de atenção psicossocial começou no governo Temer, com um estímulo à lógica da hospitalização, e o Mandetta vinha seguindo essa mesma... Então a gente vinha se chocando. Só que quando chega a pandemia, acho que no Brasil inteiro tem uma orientação geral de estamos diante de um vírus, quais são as formas mais eficazes de contê-lo? Um vírus que não tem vacina e que não tem um tratamento ainda comprovado. O Bolsonaro adota uma agenda que nenhum país do mundo adotou da maneira que ele adotou, né? O conjunto, minimizar, boicotar o isolamento, prescrever medicamentos sem comprovação científica. Tanto que a gente vê assim, o governo Trump, Estados Unidos, que é a principal referência do Bolsonaro, né, de uma forma até vergonhosa, né, para o nosso país, ao mesmo tempo que disponibiliza 2 milhões de comprimidos de cloroquina para o Brasil, corre na frente, compra respirador que estava sendo direcionado para o Brasil, corre na frente, se antecipa comprando lotes de vacinas que ainda sequer foram fabricadas, mas que as pesquisas estão em curso, para ter já um acesso privilegiado a essas vacinas quando elas forem prontas. E o Bolsonaro, né, uma avaliação que eu tenho feito é que a aparente vulgaridade, tosquidão dele, ela acaba escondendo
a incompetência dele. Essas polarizações falsas que ele cria durante, por exemplo, agora na pandemia, do uso da cloroquina, se ele tem que mostrar, não tem que mostrar o exame, né? Quando, na verdade, o presidente da República tem que dar transparência para a população da sua condição, é o líder da nação, né? Deveria ser o líder da nação. Essas polêmicas acabam apagando isso que você está falando. É o terceiro ministro da Saúde em plena pandemia, um ministro interino, que não é da área da saúde, que impôs ao SUS o uso da cloroquina, o que nem o Nelson Tais se propôs a fazer, que já entrou ali com uma agenda muito mediada com relação ao que tinha que ser feito. Nem ele topou fazer o que o Bolsonaro queria. Então, realmente, assim, a gente está diante de autoritarismo, incompetência, anticientificismo. Como que esses fatores que estão marcando essa conjuntura interferiram na sua decisão de ser pré-candidato aí no Rio? De fato, olha, a chamada à luta política direta, a chamada a essa dimensão pública, está dada para todo ser humano que tem sensibilidade. Como diz o João Cabral de Melo Neto, na sua obra mais conhecida, que é Morte e Vida Severina, poeta pernambucano, né? O João Cabral fala lá pelas tantas: muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás. Eu falo isso sempre para muitos amigos que estão cansados, desanimados. Poxa, a gente lutou a vida inteira para dar Bolsonaro, não quero, chega. Alguns se acomodam, se aburguesam, vão viver a sua vida privada. Ah, não, eu vou ser um bom avô, eu vou ser um bom pai, isso é o que me é possível, somos derrotados. Eu acho que nós temos que ser combatentes permanentes de uma causa que muitas vezes parece perdida. É o nosso desafio, né? Recomeçar como canções, epidemias, a lua, a colheita, a covardia, a paixão e o fogo. Agora eu estou citando de novo o Aldir, de quem sinto muita saudade. Eu acho que sem lutar a gente fica na infelicidade, vai ficando meio neurótico. Não é ter a militância em detrimento da sua vida pessoal, do seu lazer, do seu descanso, mas não desistir, não desanimar, é fundamental. E eu que voltei sem deixar de militar, isso eu nunca vou deixar na vida, a não ser que eu perca a minha consciência, mesmo se eu perder a minha mobilidade física, eu vou continuar falando, pregando, ouvindo, aprendendo, ensinando, até o fim. Isso não tem jeito, né? Esse vírus bom já me pegou, me infectou definitivamente. Agora, eu voltei ao UFRJ depois da derrota para o Senado. A maioria do povo do Rio de Janeiro, do povo carioca e fluminense, preferiu Flávio Bolsonaro e Harold de Oliveira, né, com Romário, que já estava lá. Eles formam os 3 senadores que representam o estado do Rio de Janeiro. Eu, cá entre nós, me sinto muito mal representado por essa trinca aí. E coloquei o meu nome, foi uma campanha que a gente caprichou para fazer da melhor maneira possível, programática, propositiva, mas fomos derrotados, isso é incontestável. Teve fake news, teve fraude aqui e ali, teve essa onda ultraconservadora, que se mostra agora muito suja também, né? Se valendo de expedientes nada democráticos. Vamos ver, muita coisa ainda vai aparecer aí. Mas voltei para a universidade, estava muito defasado lá, fui acolhido na UFRJ com muito carinho, muita gentileza por parte dos colegas, dos alunos, da comunidade acadêmica. Estou fazendo meu doutorado, sou sempre o mais velho de todas as turmas, dos 4 cadeiras que eu faço, né? Mal começou, veio a pandemia, agora a gente está trabalhando online aí e pretendo defender minha tese sobre a educação popular nos pré-vestibulares populares, como o Emancipa, o Mais Nós, que é uma coisa que me fascina muito. Já dei muitas palestras nesses movimentos que a juventude, sobretudo, encaminha, e que é um trabalho de base, de consciência popular, cívica, cidadã, muito bonito. Pois bem,
Aí começa o chamado, e aí a eleição, falando, não deixa, quem sabe dali a 3 anos, dali a 4 anos no começo, dali a 2 anos agora, as eleições nacionais, estaduais e nacionais de 2022. Mas nós tivemos várias circunstâncias. O bolsonarismo avulta, a ultradireita avassala, e, além da pandemia, essa escalada neofascista estará como pano de fundo da disputa política, pelo menos nas grandes cidades, como Niterói, e em todas as capitais, como a do Rio, como o Rio de Janeiro. Então tem esse viés nacional que as eleições municipais, por mais que tratem e tenham que tratar de questões locais, vão ter. Nós tínhamos o nosso melhor candidato a prefeito, vindo de 2 experiências de disputa eleitoral majoritária brilhantes, né, onde o ardor da militância se somou ao seu carisma, à sua inegável capacidade, o Marcelo Freixo, nosso deputado federal, que estava sempre ponteando nas pesquisas que se faziam até acho que foi em maio, né? Que ele abriu mão da candidatura. Falou que a composição das alianças estava insuficiente e tal. Bom, o resultado, claro, ao contrário do que o Marcelo apontou, e ao contrário do seu e nosso desejo, foi uma dispersão total. Agora, cada força progressista está colocando o seu nome. Eu insisto que elas devem dialogar, não para esconder suas diferenças, até para colocá-las de maneira fraterna e franca, e os nomes das suas pré-candidaturas, cotejar. Nós temos... houve um momento até que, com a desistência do Marcelo, o pessoal começou a me dar uma apertadinha para eu sair para prefeito. Eu falei, gente, eu penso em tudo que me colocam, não rejeito nem aceito nada liminarmente, até porque não eu sozinho, não sou eu sozinho que decido. E sempre tem um círculo mais próximo de familiares e amigos íntimos, meu círculo religioso de grupos que tem a mística cristã e ecumênica, né? Com alguns teólogos da libertação, também são meus irmãos de cotidiano, e depois eu coloco também na instância até da internet para decidir. Bom, a candidatura majoritária a prefeito não teve boa passagem, e eu mesmo não estava muito motivado, acho que é hora da renovação. Já disputei a prefeitura do Rio 2 vezes, uma pelo PT lá, vocês fez referência, em 1996, quando você entrou no PT, né? Você já era maior de idade, né, Flávio? Não, tinha 16. Tinha 16. Olha, que tirei beleza. o título e aí entrei. Foi uma campanha belíssima, e olha que a direção nacional, o Lula, o Zé Dirceu, o Vacareza, eles boicotaram, queriam que o PT do Rio apoiasse o Miro Teixeira, então no PDT. E agora está na rede, né? Mas ainda assim foi uma campanha belíssima, por 1,5% a gente não foi para o segundo turno. O Léo Lins costuma dizer que por um beicinho de pulga. Essa expressão é muito engraçada. Quem foi o Sérgio Cabral, contra o Conde, que era cria do César Maia, e o Conde venceu. Depois o Cabral teve sua carreira política. Foi deputado estadual, presidente da Assembleia, várias vezes. Foi criando um império, sabe-se agora como, né? Totalmente degenerado e corrompido, mas foi uma figura de proa da política carioca e fluminense. Pois bem, aí, diante desse contexto, disputei pelo PSOL em 2008, fizemos a campanha certinha, bonitinha, e o resultado foi horroroso. A gente só não foi para a zona do rebaixamento porque havia 12 candidatos. Ficamos lá em 7º, 8º. Mas, como a política dá volta, dali a 2 anos eu tive uma votação estrondosa para deputado federal, de quase 250 mil votos para deputado. Foi uma coisa impressionante. Até eu me assustei. Mas, e agora? Eu tinha direito, aliás, tenho direito formal à aposentadoria, me aposentei pelos anos e anos que dei aulas em escola particular, privada, minha aposentadoria é de 1 salário mínimo. Eu não tenho aquela aposentadoria parlamentar, antes que alguém fale aqui na timeline, né?
eu não optei por aquela aposentadoria parlamentar, porque acho que parlamentar não é profissão, é um mandato que você exerce. Fique na profissão, na aposentadoria da sua profissão mesmo, de carreira, e junte lá os seus caraminguais, porque a remuneração de deputado é boa, inegavelmente. Tem gente lá que está sempre achando que é pouco. E se vira, né? Bom, de qualquer maneira, aí veio o apelo. Dada a necessidade do PSOL, que tem 6 vereadores no Rio, aí em Niterói são 2 agora, né? Pois é, já tivemos 3. Já tivemos 3. E claro que não é bom, a gente tem que crescer. O PSOL é um partido fundamental na democracia brasileira, é um partido absolutamente necessário, porque movido a ideias, causas, doutrinas, faz uma política diferente, né, de conexão com a população e estímulo à sua organização e luta por uma cidade de direitos, por respeito e dignidade. Está na prática, na luta, eu não esqueço da sua dedicação fantástica, você e outros companheiros, quando aconteceu a tragédia do Bumba. A maioria dos políticos fala, faz sempre um cálculo mesquinho, calhorda, quantos votos isso vai me dar, né? E você, eu acompanhei, fui testemunha, se doou generosamente àquele povo desvalido, né? Sem mais nada, que tinha perdido tudo, a não ser o seu sopro vital, a sua dignidade mínima. Pois é, aí veio o apelo, sai para vereador. Eu coloquei pensei, consultei aqui nessas redinhas, eu ainda tenho umas redes de Facebook, que é a minha praia principal, eu gosto de botar mensagens lá. O meu público, em geral, tem mais idade, assim, mas é bacana. Mas eu também ainda sou mais Facebook que Instagram, mas tentando mudar um pouco. Dá para refletir mais, não sei. Tem o Instagram, né, e outros. Cada hora tem uns. Como é TikTok, né? TikTok. Esse eu ainda estou. Eu também. Mas, de qualquer maneira, eu fiz uma consulta pelo Insta e pelo Facebook sobre essa possibilidade de uma pré-candidatura a vereador, e olha, eu recebi de volta de comentários mais de 1.000 retornos. E 92% falando, vai nessa, é importante para o Rio e tal. Então, é claro, todos nós, você e eu, somos pré-candidatos. As convenções partidárias vão ser no final de agosto, início de setembro. Campanha só começa mesmo no final de setembro. O calendário foi modificado, né, como devia ser mesmo. A eleição vai ser em 15 de novembro, primeiro turno para prefeito, onde houver 2 turnos. Aí em Niterói também tem, como no Rio. E então a gente tem tempo para fazer uma construção coletiva, repetindo, baseada em ideias e causas. E eu voltei, né? Outro dia eu mandei uma mensagem para o meu camarada Chico Buarque de Holanda, informando a pré-candidatura, e eu usei um versinho dele. Lá vou eu de novo, como um tolo, procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Mas não quero ter dias tristes, noites claras, nem sofrimento. A gente tem que entrar nas batalhas com alegria. Isso eles não vão tirar nunca da gente. Mas, Chico, você me mandou, né, um WhatsApp, né, nessas consultas que você fez, eu te respondi. E partilhar um pouco aqui com quem está nos assistindo o que eu acho dessa eleição aí no Rio, da importância da sua candidatura. O Brasil enfrenta hoje não só uma brutal crise social, mas uma crise também democrático-institucional. O nosso país vive uma tensão autoritária, tem um bloco no governo de viés fascista, e como você falou, continua sendo sustentado por 1/3 da população, mesmo cada vez mais botando para fora o seu lado bruto, o seu lado, né, anticientífico, violento. Essa semana, por exemplo, a gente teve essa informação de que eles estão fazendo uma investigação sobre os agentes da lei que se classificam como antifascistas. Uma investigação sigilosa, o que mostra um uso político das polícias, dos instrumentos de Estado cada vez maior.
se é parte desse cenário de corrosão democrática. Investigação neofascista, essa investigação. Exatamente. Que absurdo. E eu acho que, então, aqui no Rio de Janeiro, a gente não ter uma candidatura da esquerda com uma capacidade já inicial de aglutinação é muito ruim, mas eu acho que a candidatura da Renata, o papel que o pessoal tem cumprido no estado do Rio de Janeiro, nos colocam com a responsabilidade de ser a candidatura que tem mais possibilidades de chegar no segundo turno, que tem mais possibilidades de fazer um discurso que mostra as contradições desse projeto que está em vigor no país, e aí na cidade do Rio de Janeiro com Crivella, que guarda algumas semelhanças com esse projeto nacional, mas é um outro aspecto dessa crise da nossa democracia, né? Eu acho, então, que a sua participação nessa chapa ela dá outro peso político, eleitoral, ela nos ajuda a cumprir esse papel protagonista que a gente tem. Mesmo não sendo você o candidato a prefeito, sendo você um candidato a vereador, você dá outro patamar nessa eleição. Eu me lembro da nossa primeira eleição aqui em Niterói, que a gente convenceu o Pinot a ser candidato a vereador. Fez uma campanha belíssima. Eu me lembro que a candidatura do Pinot ali, embora não tivesse o mesmo peso eleitoral que a sua tem, né? Você tem uma trajetória eleitoral, né? 250 mil, né? Numa eleição para deputado federal, são pouquíssimos os que conseguem isso. Mas o Pinot, ele emprestava para a gente, naquela primeira eleição do pessoal na cidade, um pouco dessa, né? Uma figura com uma trajetória na esquerda, no campo progressista, na luta por direitos, na luta por direitos humanos. O que esses caras estão querendo construir? A figura do Pinot meio que dizia, olha, tem aqui uma esquerda democrática, uma esquerda comprometida com os direitos do povo. Eu acho que nesse cenário de avanço fascista, de dúvidas dentro da própria esquerda do que fazer, eu acho que a sua presença na chapa dá uma referência. Olha, é uma esquerda ousada, que quer enfrentar de fato as desigualdades, as mazelas do país, mas que faz isso com compromisso democrático, com diálogo, né? Eu aqui em Niterói, por exemplo, eu avalio que além desse quadro nacional, onde eu acho que a esquerda tem que apresentar uma agenda alternativa de participação, recolocar o orçamento participativo no debate, é possível ampliar os canais de participação no momento em que Bolsonaro fecha os conselhos federais, bota só gente do governo, boicota a participação da sociedade civil. Acho que tem que fazer o contrário, fortalecer os conselhos, apostar na democracia participativa, ter uma agenda de ampliação de direitos sociais, né? Fazer com que a educação de fato se universalize. A gente está nessa pandemia, então o fortalecimento do SUS é estratégico, e no caso de Niterói tem um elemento. Niterói vive um momento ímpar na sua história, Chico, porque Niterói se tornou uma cidade rica de verdade do ponto de vista do seu orçamento. A gente teve um incremento de mais de R$1 bilhão em arrecadação de royalties, do que por uma cidade do nosso porte, fez com que, por exemplo, o nosso orçamento per capita hoje seja quase 50% maior do que o da cidade do Rio de Janeiro, que dentro das grandes cidades da região metropolitana, o maior orçamento per capita. Então, o nosso é 50% maior do que o segundo maior dentre as grandes cidades. Maricá é uma exceção, porque é uma cidade muito pequena, com muito royalties, tem um orçamento per capita enorme. Então, isso nos coloca o desafio que é qual vai ser o legado desse momento que a cidade está passando para o futuro. Que isso não vai durar para sempre. Isso é um ciclo, né? E eu não tenho dúvida que, nesse momento, o Niterói tem condições de estruturar serviços públicos que nos ajudem a deixar de ser a cidade mais desigual do estado do Rio de Janeiro e uma das mais desiguais do Brasil. Porque Niterói ela tem essa contradição tão brasileira, né? Que, ao mesmo tempo que consegue ser rica, né? O Brasil não chega a ser rico, mas é um dos grandes países, uma das grandes economias do mundo, é também tão desigual. Então, eu vejo que, né, era uma eleição que, para mim, era confortável não ser candidato, né? Sou deputado estadual mais votado de Niterói, me reelegi super bem para deputado estadual, estou presidindo uma comissão que é a realização da minha vida, lutar pela educação, lutar pela escola pública, mas topei a tarefa porque justamente eu tenho essa noção de que a gente vive um momento histórico que exige uma postura firme na defesa da democracia, né, no combate a esse avanço autoritário, fascista, e ao mesmo tempo na cidade de Niterói
tem essa possibilidade de garantir, como diz o nosso filósofo Bruno Henrique, outro patamar, né? Flávio, você lembrou dois aspectos importantes. A esquerda precisa, para avançar, recuperar o terreno evidentemente perdido, reconhecer que perdeu o terreno. Nós sofremos em 2018 uma derrota histórica por uma série de fatores que não dá para levantar aqui, tamanha a extensão deles, mas uma parte de erros nossos, inclusive algo central, que é a comunicação com a população. Você sabe, eu sou cristão de formação católica, recebido na comunhão anglicana, cada vez mais ecumênico, e tenho nessa quarentena assistido às missas do padre Júlio Lancelotti, que é um homem maravilhoso, ameaçadíssimo, que se dedica à população em situação de rua em São Paulo há anos e anos. Já foi ameaçado de morte, já sofre por parte daqueles setores mais preconceituosos, elitistas, e um combate tremendo. E agora, graças também à internet, a gente acessa as celebrações dele às 10 da manhã, e ele falava da leitura do Evangelho, que é no mundo inteiro, não sei se você sabe, as leituras das igrejas católicas são as mesmas durante todo o ano, é um calendário que se faz esse ano, inclusive é o Evangelho de Mateus, que é o que tem mais sentido social, né? E Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como diz o nosso amigo e irmão Henrique Vieira, que foi vereador aí por Niterói, um jovem pastor profético, arrebatado, Jesus de Nazaré... Pois é, claro. O Jesus de Nazaré falava por parábolas, ou seja, por comparações que facilitavam a compreensão do povão daquela época. Hoje ele usa 3 parábolas para falar do reino de Deus que começa aqui, de justiça, de igualdade, sem o que não há paz, comparando a um tesouro enterrado, a uma pérola rara, a uma rede que você joga para pescar. Tudo que era compreensível para a população da época. Talvez nós tenhamos perdido, a despeito de tantos alertas de um Paulo Freire, o caminho do coração e da razão do povo, né? Então a gente tem se comunicado mal, fora outras muitas razões, repito, inclusive erros. A esquerda tendo práticas de direita, inclusive no financiamento milionário de campanhas, isso leva à corrupção. Pois bem, e daí? Daí que constatar a derrota e dar a volta por cima, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E é isso que essas eleições pedem. Outro dia eu fiz um ao vivo com a Renata Souza, nossa brilhantíssima deputada estadual. Também defendi o nome dela nas prévias limitadas que o pessoal carioca fez, contra o valoroso combatente desse vereador Renato Cinco. Foi uma disputa caipira, Renata e Renato. E a Renatinha ganhou largamente, o Renato já está perfeitamente integrado, será candidato, pré-candidato à cadeira na Câmara Municipal, que ele já exerce com muita combatividade, e a Renatinha está muito atenta para isso, que é um desafio para todos nós, como você também. Nós temos que ser muito críticos, mas igualmente propositivos. A cada ponto, um contraponto. Não pode fazer assim na saúde, no saneamento, na coleta do lixo, na moradia, na locomoção, na mobilidade urbana. Não está errado fazer assim, porque pode, é possível, é factível fazer assado, fazer dessa outra maneira. É possível fazer diferente. Então, o desafio, também no plano do parlamento legislativo, nem todo mundo vai para lá para se dar bem, para ter prestígio, um bando de assessores, para ficar sendo acolitado e paparicado, para fazer fortuna, para entrar em esquemas de votação onde rola um dinheiro por fora,
eu fiquei 16 anos na Câmara dos Deputados, isso existe. Os lobbies são poderosíssimos. Aliás, em cada cidade tem os grandes lobbies econômicos de corporações privadas que acabam legislando no seu interesse, acabam governando a cidade. E os prefeitos são muitas vezes fantoches desses interesses. A gente tem que afirmar, você afirmará, se confirmada a candidatura, assim como a Renatinha no Rio, que é assim, mas vai ser diferente, porque é possível, é factível fazer diferente. Não dá para precarizar o trabalho e jogar o povo à sua própria sorte. Não dá para ter essa uberização das relações de trabalho. Não dá para criar uma camada de pessoas invisibilizadas a serem eliminadas. Se o vírus não fizer totalmente serviço, outros modos e meios, inclusive a matança pela polícia, vai atingir esses vulneráveis. Não pode ser assim, não é certo isso. Então nós temos que ter essa clareza e chegar ao coração e à reflexão da nossa gente, né? Mostrar que nem todo político é igual e que nem todo ideal é apenas uma utopia irrealizável. Não, é utopia concreta. Porque quem não é movido por ideais na política se corrompe, você sabe bem disso. E a maioria das casas legislativas e dos governos no Brasil perdeu o ideal do bem comum, do interesse público. Então nós vamos marchar contra essa corrente. Eu acho que é possível a gente ter bons resultados. Eu estou em meio... A eleição é esse pano de fundo, né? Pandemia e neofascismo. Talvez a gente consiga fazer um contraponto e começar, é um pequeno passo, a reverter essa quadra de derrota para as forças progressistas. E eu fico preocupado, Chico, como também esses governos da direita que estão à frente aí no Rio, né, na capital, no Estado, no Brasil, não conseguem desenvolver nenhum debate para uma agenda de fato para atender às necessidades do povo nesse cenário que a gente está. Na educação, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, suspendeu as aulas corretamente, mas o secretário fez uma opção de que o principal meio de ensino durante a pandemia se dá pela internet, quando mais da metade da rede não tem acesso regular à internet. E aí como é que faz? Teve estudante que demorou quase 90 dias para receber o primeiro material impresso na sua casa. E aí quem não tem acesso à internet recebeu um material impresso e não acompanha mais nada. Eu estou preocupado, né, lá na frente da presidência da Comissão de Educação, é que, primeiro, é muito difícil voltar. Parecia que os números estavam começando a baixar, né, da proliferação do vírus, né, a taxa de transmissão, parou de cair, deu uma estabilizada. Então a gente deve ter que ficar mais um período ainda sem aula, não dá para voltar com o vírus ainda ativo. E, por outro lado, não tem uma resposta efetiva a esses estudantes que não estão conseguindo ter acesso à internet. A gente está diante de um cenário que vai marcar, provavelmente, a maior evasão escolar da história do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, né? Tenho conversado com outros presidentes de comissão de educação no Brasil, isso é muito grave. Eu digo sempre assim, uma estatística que me chama a atenção é que 70% dos adolescentes assassinados, eles têm em comum o fato de estar pelo menos 6 meses fora da escola. E aí a gente está diante da maior evasão da história da escola pública no estado do Rio de Janeiro. Como é que a gente lida com isso, né? Como é que as prefeituras vão lidar com isso? Isso não é um detalhe, né? É a vida das pessoas. Se o menino vai ter a possibilidade de ter uma profissão daqui a 10 anos, 15 anos, ou não, né? Se ele vai estar vivo ou não, né? É muito grave, né? E acho que esse nosso papel é um papel importante de colocar debates fundamentais. A gente não pode deixar que a pauta brasileira seja a pauta do Bolsonaro, né? Da cloroquina, né? Do não usar máscara, né? A gente tem que ter uma pauta que dialogue com o povo, com esse momento que a gente está enfrentando, que é um momento muito difícil. Mas, Flávio, só uma observação rápida. A pauta privatizante, a pauta que
desmerece governo, que apequena e minimiza Estado. O Bolsonaro é um adepto radical disso, embora ele tenha feito sua fortuna, e não é pequena, e ele e seus filhos, no estamento público, no espaço público, no parlamento especial. Agora eles estão no governo da República, é algo inimaginável. Eu conheço bastante o Bolsonaro desde o tempo em que fomos, na mesma legislatura, vereadores no Rio, primeiro degrau lá da carreira política dele. Depois não foi expulso do Exército, porque fez lá um acerto e foi para a reserva, né, como capitão. Ele, na verdade, não tem formulação maior, é muito tosco, mas até votou uma visão mais de Estado em algumas matérias, dessa sanha privatizante que vem desde lá dos governos tucanos, do Fernando Henrique, mas ele, a rigor, adotou a pauta ultra neoliberal, tanto que chamou Guedes, economista que prosperou lá no Chile de Pinochet, que é ligado ao setor financeiro, que tem interesses diretos nesses negócios do capitalismo financeirizado, e a visão da educação deles não foge a isso. Eles querem acabar com a escola pública. Fica feio terminar por fechar tudo, mas se puder, com a educação à distância, remota e privatização, voucher, eles vão avançar. Agora, no Fundeb, foi uma batalha bonita dos movimentos pela educação pública, da cidadania, de professores, de todo mundo comprometido com a educação, mas eles queriam deixar o Fundeb morrer. Fundeb, que era era o Fundef antes do ensino fundamental, desde 96 que foi criado, depois 2008, 2007 começa a ter o Fundeb, foi muito importante, foi mais um avanço, mas ele tinha um prazo de 14 anos, que vence nesse fim de ano. E o que o Bolsonaro queria era interromper em 2021 e depois voltar com menos dinheiro ainda, transferir uma parte para programas de renda mínima, já que o teto de gastos os limita, queria incorporar pagamento de aposentado, pensionista, nos gastos do Fundeb, uma série de mutretas para adulterar e deformar o Fundeb e o custo aluno-qualidade, que até setores do Novo, a Tabata Amaral do PDT, até esse movimento Todos pela Educação, não esconde uma certa simpatia pela redução, na prática, de aposta na escola pública, porque eles têm muitos vínculos com o ensino privado, que é um grande negócio. Não nego que representa um papel complementar relevante na educação brasileira, mas a aposta fundamental para o futuro, para o povo inteiro, é a escola pública. E para isso, nessa situação, e mesmo depois, se a gente voltar a uma situação que as pessoas possam circular e se encontrar, claro que a educação presencial, como o debate presencial, é muito melhor, muito mais caloroso, muito mais criativo do que esse aqui nas redes, mas, mesmo quando voltarmos, a rede mundial de computadores, o ciberespaço, chegaram para ficar. E é um outro elemento de desigualdade, a falta de acesso a esses meios, nesse percentual enorme que você assinalou. Se isso é no Rio de Janeiro, imagino no Brasil profundo. Tem gente que nem sabe o que é internet. E aí? O abismo educacional vai se aprofundar. Aí, o governo Bolsonaro, que pôde criar de dificuldade no Fundeb, criou, continua criando, demorou para adiar o Enem. Quando adiou, falou, não, vou fazer, porque o Congresso pressionou, vou fazer uma consulta, os estudantes disseram, eu quero o Enem em maio, ele foi e marcou para janeiro, atendendo ao pedido das instituições privadas. E para maio era fundamental para dar tranquilidade, para que as redes estaduais pudessem fechar seus anos letivos com calma nos primeiros meses do ano que vem. Mesmo priorizando, vamos fechar primeiro o terceiro ano do ensino médio, esse ano com a pandemia está muito difícil. Mas, Chico, temos 25 segundos. Só para lembrar, temos, viu, Flávio? Temos 25 segundos e não temos ministro da Educação também, como não temos de Saúde. O que esse ministro, o pastor, falou sobre o Fundeb? Nada. Os outros eram
uma nulidade, uma agressividade, o penúltimo está até foragido, o antepenúltimo.